Então, vamos lá, mais um dia de leitura do livro Barra Barra. Hoje é 13/8/2023. Nós paramos nessa parte que agora não começar bandeiras de baixo em forma de topo duplo e vice-versa. Página 115 no livro físico. É isso mesmo. Beleza. É um capítulo fácil, não é difícil, não. A leitura, eu acho que vai ser de boa. E os exemplos também tem em abundância, porque isso aí acontece o dia inteiro e várias vezes ao dia. Vamos lá, começando já. Lembrando que quem está assistindo pelo YouTube depois, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, entra no Telegram, para justamente poder marcar e acompanhar com a gente ao vivo aqui, poder participar, tirar dúvidas, complementar, né? Às vezes alguma coisa que eu estiver interpretando errado, vocês também possam. Lê, Oi, queria fazer um comentário, queria felicitar todos os pais hoje, Dia dos Pais, né? sim, sim. Top, muito bom, bem lembrado. Feliz Dia dos Pais aí. A gente que está aí sempre, né, lutando e querendo proteger a nossa família, prover e prosperar, né? Prosperar tanto intelectualmente quanto moralmente. Feliz Dia de Paz a todos aí. Vamos até fazer uma aula hoje, mas tentar fazer mais sucinta, mais, como se diz, com bom conteúdo, mas também sem se estender, para que todo mundo possa, né, logo estar aí junto com as famílias. Gente, vamos aqui. Começar então. Bandeira de baixo em forma de topo duplo, bandeira de alta em forma de fundo duplo. Antes até de eu começar a ler, eu vou explicar de forma bem simples, um desenho simples. Quando o mercado está subindo, bandeira de alta em forma de fundo duplo seria: o mercado está, por exemplo, subindo, aí de repente ele faz um fundo, beleza, faz suas movimentações que seja, de repente ele faz um segundo fundo, aqui, ó, nesse mesmo nível. Então, isso é uma bandeira de alta. Quando eu falo isso, é como se fosse um mastro. Eu ponho na minha mente o seguinte: bandeira de alta é o mastro, porque é a tendência de alta, e um fundo duplo. Qual a diferença de uma bandeira de alta com o fundo duplo e simplesmente um fundo duplo? Qual a diferença? Nenhuma, a não ser uma situação. Bandeira de alta em forma de fundo duplo é uma tendência. Então, é o mercado tentando reverter duas vezes, falhou, o mercado retoma. Já o fundo duplo é uma reversão, porque geralmente ele vai estar baixo numa lateralidade ou alto numa lateralidade, então será topo duplo. Então, o mercado vai tentar reverter, é uma reversão. Já na tendência, quando é bandeira de alta em forma de fundo duplo, é uma tentativa de retomada, porque o mercado já vinha subindo. Se o mercado já vinha subindo, faz um topo duplo em algum ponto específico, já que nós vamos ver os exemplos, ele vai tentar retomar. Se estiver numa lateralidade, um topo duplo ou um fundo duplo vai tentar reverter, tá? É só um. Mas assim, o efeito é o mesmo, os motivos, vocês vão ver, vão ser os mesmos, a força é a mesma. É lógico que, né, se tiver. Não, não, não. Se tiver lateral, princípio da inércia. O mercado tende a ficar lateral. E se estiver subindo, princípio da inércia. Então, as forças são as mesmas, os motivos geralmente são os mesmos. Vamos ler aqui, porque senão eu fico dando spoiler. Às vezes o Brooks vai falar aqui, se ele não mencionar, aí eu menciono outras, eu complemento conforme eu também já aprendi nos outros cursos e nos demais livros. Depois de um forte movimento de uma ou mais pernas, e mesmo depois da primeira perna, se a perna for forte, o mercado geralmente fica de lado por várias barras antes de a tendência retomar. Então, geralmente para ele estar um fundo, uma bandeira de alta, um fundo duplo ou vice-versa, é uma lateralidade, né? O mercado vai dar uma lateralizada, é uma bandeira, significando realização de lucros para quem está comprado, né? E significando uma correção, uma oportunidade para quem está de fora poder entrar, porque favorece a retomada do movimento. O movimento lateral pode durar horas e ter grandes swings, e muitas vezes começa e termina com impulsos que têm fechamentos nos preços
muito próximos. O segundo impulso pode ultrapassar ou ficar aquém ligeiramente do primeiro. O que significa? Uma bandeira de alta em forma de fundo duplo não necessariamente tem que ficar no mesmo nível, pode ficar em níveis separados, certo? Deixa eu achar aqui, ó, um exemplo. Aqui está caindo, ó. Aqui eu tive uma tentativa de retomada, o mercado caiu. Aqui eu tive uma segunda tentativa. Aqui eu tenho, então, uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. O mercado está caindo, tentou reverter, retomou, tentou reverter nesse mesmo ponto. Note que, olha lá, não estão exatamente no mesmo nível. Pode ficar, então, além ou pode ficar aquém, né, desse nível aqui. Tá? Então, não exige perfeição. Uma das coisas que o Brooks fala, né? Muitas vezes a análise é subjetiva, próximo também é perto, perto também é perto. Então, se algo se aproxima de um padrão, ele se comportará como se o padrão fosse, certo? Então, não precisa esperar a perfeição. O primeiro impulso atua como um imã, puxando o mercado de volta para ver se ele é forte o suficiente para evitar a execução dos stops que estão além do primeiro impulso. Se for, torna-se um excelente setup de entrada a favor da tendência. Em uma tendência de alta, duas correções formam uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Por exemplo, se uma bandeira com alta em forma de fundo duplo, o primeiro fundo encontrou compradores, quando o mercado volta à mesma região de preço e os compradores novamente oprimem os vendedores, o mercado falhou em duas vezes em cair e, portanto, provavelmente subirá. Aqui, né? Mesmo exemplo, vou usar até isso aqui como só para explicar na prática. Então vamos lá, o preço veio, né? Estava caindo, tentou aqui reverter, encontrou aqui, ó, bipolaridade, né? Ou gap de projeção. Encontrou esse gap aqui, voltou a cair de novo. Quando o preço voltou aqui, vendedores oprimiram novamente os compradores, né? Então seguraram aqui os compradores e voltou a cair. Então, e temos uma lógica aqui, né? Ó, para vocês verem. Aqui tinha um gap aberto. E quando voltou, veio de novo com a mesma intenção, fechar o gap. Mas note que, ó, esse trade aqui, nós entramos nessa venda aqui. Quem estava comigo na sala ou no YouTube, né, viu que essa aqui eu falei que era uma venda, demorou um pouco, aconteceram outras coisas aqui depois no meio, mas a venda, note que, ó, quando voltou aqui, continuou o gap aberto. Ó. Então, melhor ainda, deu a venda aqui, não estopou. Teve quem aqui comprou, fez um scalp, mas aí aqui deu venda de novo e aproveitou a queda. Mas para vocês verem que as forças não é só mesmo de fundo duplo, topo duplo e os motivos por que acontece. Em uma baixa, eles formam uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Esses padrões são semelhantes à correção profunda até o início do canal após o impulso e canal em tendência. E essa correção muitas vezes se forma uma bandeira de baixa em forma de topo ou fundo duplo. Além disso, um padrão de continuação de ombro, cabeça, ombro é outra variação. Então, acaba que... Aqui, ó, quer ver? Eu vou ter um exemplo aqui. Aqui, ó. Assim como cunha também e assim como triângulo. O mercado está subindo muito forte. Ó, aqui eu tenho a bandeira de alta em forma de H1, mas notem que eu tenho um micro fundo duplo aqui, ó. Poderia dizer que o efeito também é semelhante. Aqui foi mini, mercado micro fundo duplo. O mercado desceu, subiu. Pronto, gerou uma entrada aqui. Aí continuou subindo. Ó, nesse nível de preço, desceu, segurou aqui, subiu, desceu, passou um pouquinho, um tique para baixo, não tem problema, continuou subindo, né? Não estava dando alvo, beleza. Mas aí veio aqui a terceira vez e na média móvel. Isso aqui é matador. Quando dá esse setup ainda em conjunto com a média móvel, aí ó, assim como um triângulo é uma variante, se fosse um ombro, cabeça, ombro aqui também, ó,
uma bandeira de alta em forma de Okoi, né? Ou de Oco, é uma variante. Então, tem os mesmos efeitos. Assim como cunha, nada mais é do que a parte contrária tentando reverter o mercado e falhando nessas tentativas de reversão. Nada mais é do que isso. Então, é até simples, né? Esse aqui, do meu ponto de vista, de entender. Esses padrões também são frequentemente um ombro direito e um padrão de reversão em forma de ombro, cabeça, ombro. Os traders sabem que se o ombro direito falhar, em vez de uma reversão, como uma mínima mais alta em uma alta ou uma máxima mais baixa em uma baixa, o padrão se torna padrão de continuação. Portanto, os traders irão defender sua entrada com frequência no tick exato. Mais comumente, o teste ultrapassa ou fica ligeiramente aquém, fazendo um fundo duplo ou topo duplo menos que perfeito, mas ainda eficaz. Então, tá vendo? Não existe e não se exige perfeição, mas ainda é eficaz. Se for o caso, o consenso se forma e o mercado geralmente funciona. Uma bandeira de alta a favor da tendência configura uma entrada de compra em uma ordem de compra com um tick acima da máxima da segunda barra do fundo. E o stop de proteção inicial é um tick abaixo da mínima dessa barra de sinal. Certo? Então, você vê, é um setup que permite colocar o stop na própria barra. Essa era a visão do Brooks, quando ele escreveu os livros, né? Hoje ele trabalha, pelo menos no curso grande, que foi feito 15 anos depois, ele trabalha muito com stops mais longos, né? Ele é favorável a stops mais longos, mas note que quando tem esse fundo duplo, topo duplo, permite o stop na própria barra. Tanto que eu particularmente prefiro, que fica um stop mais barato. Se for o caso, entra de novo. Se um exemplo, é aqui, ó. Isso aqui eu estou, né, fugindo um pouquinho do livro, mas eu quero explicar para vocês que às vezes o que é a visão dele, que ele ensina no curso grande. Aqui o mercado teve um impulso, ó. Então, meu stop técnico que estava aqui embaixo, após esse impulso aqui, após esse rompimento, meu stop aí veio aqui, corrigiu, meu stop técnico está aqui embaixo. Se, por exemplo, eu comprasse aqui, eu, particularmente, colocaria às vezes meu stop aqui, talvez, tá? Se o mercado está em tendência, eu não quero que ele venha abaixo disso aqui. Ou, beleza, stop técnico aqui, se não ficar muito caro. Pode ser ali, porque o técnico é técnico, é aqui. E não está me dando venda, não mandou eu vender, então eu posso tolerar vir até aqui. A partir do momento que tive um novo rompimento, meu stop técnico passou a ser aqui, certo? Meu stop é aqui. Agora você imagina, aí vem o mercado, tenta reverter uma vez, falha. Tenta reverter a segunda, falha e retoma. Pelo que ele falou ali, ó, você já poderia colocar teu stop aqui. Só que olha o perigo colocar na própria barra. Eu ainda tenho a possibilidade de ter uma terceira puxada e ter a média móvel me protegendo. Se eu simplesmente colocar o stop aqui, olha lá, ó, seria estopado e o mercado voltaria a subir. Então, tem que ter uma certa coerência nisso aí, observar isso aqui, ó. Pode ser uma cunha, ó, tem uma leve inclinação aqui, tá? Então, nesse ponto, seja inteligente, stop aqui, veja a reação aqui na hora que chegar na média móvel. E se você, por exemplo, comprou aqui, porque era uma bandeira de alta e forma de fundo duplo, chegar aqui, você pode até arriscar comprar mais ainda. Mas aí sim, teu stop fica aqui, porque já é a terceira puxada. Terceira puxada, cunha, é bom deixar o stop na própria cunha. Quando é cunha, às vezes acontece de ter a quarta puxada e ainda, né, se denomina cunha. Mas, principalmente perto da média aqui, eu já colocaria meu stop já aqui. Lembrando que eu esperaria o mercado, né, partir, ir embora. Acionar a compra, vamos dizer assim. Tá? Então fique esperto com esse detalhe.
que, igual está dizendo aqui, coloque um tique abaixo, né? O seu stop de proteção abaixo dessa barra de sinal. Não, eu deixaria um stop mais amplo, num curso grande, raramente ele fala para pôr debaixo da própria barra. A não ser que depois que o preço partiu, né? O preço fez um novo rompimento, continuou subindo. Depois que a barra de entrada fecha, o stop é movido um tique abaixo para a barra de entrada. Embora todos os topos duplos e fundos duplos sejam padrões de reversões bem conhecidos, esses sinais são setups a favor da tendência. Ao encerrar a correção, eles o estão revertendo, mas é melhor pensar neles como padrões a favor da tendência. Então, se eu estiver em tendência e faz esse fundo duplo, como eu expliquei aquela hora, é um padrão de continuidade. Se tiver numa lateralidade ou num topo, está em algum dos extremos, aí é um padrão de tentativa de reversão. Né? Vai ter mais êxito em reversão, porque aí já está no topo ou está no fundo. Vou abrir aqui só o gráfico. Gráficos, gráficos, gráficos. Esse é o... Vamos lá, nós vamos estudar agora o 4.3. A bandeira de baixo em forma de topo duplo na figura 2. Está aqui, ó. Falhou e resultou em uma compra operável e se tornou um pequeno fundo em forma de ombro, cabeça, ombro. Então, aqui, ó, a 2, o mercado estava caindo, fez um topo aqui, um segundo topo, aqui acionou venda. Falhou, então quando vira uma falha, você pode arriscar operar contra, gera uma operação, né, já expliquei algumas vezes, e ainda você tem, ó, uma linha de pescoço na qual aqui, ó, a projeção é isso aqui para cima. Certo? Também você vê, tem a falha da bandeira de baixa em forma de topo duplo. Daí tivemos isso esses dias aí, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, se não está muito longe. Aqui eu tenho um impulso, ó, eu tenho um topo duplo aqui, acionou a venda, falhou, olha lá, deu um scalp pelo menos para cima. Agora aqui, eu tenho a bandeira de baixa, topo duplo, funcionou, bonitinho. Desceu de forma, né, bem lisa. Deixa eu achar um dia aqui. Quando tem falha, nesse exemplo, eu poderia dizer, não, aqui é que aqui tem um conjunto de coisas, né? Uma cunha, uma, duas, três puxadas. Eu poderia dizer que aqui, ó, bandeira de baixo, topo duplo, acionou a venda, ó, e falhou, ó. O mercado fez um movimento para cima. Poderia dizer isso também, ó. Não está no mesmo nível, não, mas já vi o Brooks fazendo tanta menção de topos duplos distantes assim, ó. Poderia considerar como um topo duplo, acionou uma venda aqui e ela falhou. E deu outros elementos, né? Aqui, ó, veio, fez teste perfeito com o corpo, deu essa inside. Eu lembro que esse dia nós pegamos a venda aqui. Aqui eu não comprei, porque deu undershoot. E aqui deu compra de novo e pegamos essa compra. Deixa eu ver se eu acho aqui o outro. Ó, gente, tem largado para todo lado. Tem setup, cada olhada que você vai fuçando, você vai achando. Aí, ó, bandeira de alta em forma de fundo duplo. Aí, ó, compra, compra, o mercado foi embora. Certo? Então, tem para todo lado. Aqui, ó, fundo duplo. Esse aqui já seria um fundo duplo de reversão, né? Estou numa lateralidade. Talvez, né? Impulso aqui. Aqui pode ter sido, ó, bandeira de baixa, topo duplo, falhou em retomar a queda, acabou que gerou uma operação contra aqui. Mas também está numa lateralidade. Então, nesses momentos aqui, aí eu já considero, ó, topos duplo, reversão, fundo duplo, reversão. Beleza? Porque eu já estou em lateralidade. Você tem que entender qual ciclo
você está. Próximo gráfico, figura 4.4. Goldman Sachs formou uma bandeira de alta em forma de fundo duplo com a barra 5 e 7. Opa, o gráfico é outro. Aqui, 5 e 7. Ó. Olha para vocês verem, notem a distância. Não tem restrição quanto à distância, não. Ó. Bandeira de alta, mastro, fundo duplo. Ó. Certo? Lembrando que eu sempre aproveito para fazer outras leituras. Aí, ó, impulso, canal, né? Até para treinar. Uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Ó. Reversão de 3 barras aqui. Deixa eu ver se foi acionada. Não, não foi acionada. Mas aí aqui nesse fundo ainda fez, ó, H1, H2 aqui também, ó. Micro fundo duplo. Então você tem a bandeira de alta. Ó, você tem hora que tudo se encaixa, gap de média, ó, gap de média, gap de média, gap de média. O mercado acabou que você quando se encaixa várias situações, como é proveitosa, né? Como é legal. E que mais? A barra 5 foi a última mínima mais alta da alta, a barra 5. Foi a última mínima mais alta, aqui ó, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, tá no mesmo nível. Então, foi a barra 7 foi a última mínima, né? A barra 7 passou, foi possivelmente a primeira mínima do swing de uma baixa ou lateralidade, ó. Na barra 7, então, foi a primeira vez que vendedores ganharam para swing, ó. Aqui poderiam ter ganhado, às vezes ganharam para scalp, mas aqui já começaram a ganhar mais que 2 por 1, ó. Então, na barra 7, isso demonstrando extrema força dos vendedores. O mercado, então, ou reverteu ou está em lateralidade, que aí já está bilateral. Os dois lados estão conseguindo fazer swing, certo? Nessa situação, o mercado pode formar um topo em forma de ombro, cabeça, ombro, se a barra 6 for excedida pelo rally da barra 7. Ó. Se não, né? Nessa situação, o mercado pode formar um ombro, cabeça, ombro, se a barra 6... Ah, não, não for excedida pelo rally da barra 6. Ó. Então, ó, ombro, cabeça, ombro. Se esse rally da barra 7, que é essa subida aqui, ó, não exceder a barra 6, é um ombro, cabeça, ombro. Né? Figura de reversão, pela análise técnica clássica. Nesse contexto aqui, então, também seria um topo duplo, correção profunda, não excedeu a 6, ombro, cabeça, ombro, esse rally. Então, é uma variação de topo duplo. É um topo, ou o Brooks chama muito de topo duplo, que é só uma correção profunda. É uma segunda entrada. A primeira seria no topo duplo, você tem um topo duplo aqui, e aqui seria a segunda entrada. Né? Segundas entradas são mais seguras. Então, é uma operação interessante na qual não se pode perder, né? Quando o contexto Ô, for. Leandro, Oi, Leandro. aí poderia considerar uma MTR também? pode. Eu até pensei Ô, MTR aqui, mas nem falei nada, mas aqui é MTR. Leandro, Oi. eu também já tomei uns stop na cabeça que eu li isso aí errado. Eu lia. Tá vendo onde você traçou a linha aí? Quando chegou a essa barra, esse doji pequenininho que bateu junto com a barra 4? Eu já lia que isso aí já era a confecção do topo duplo, já arriscava a venda aí, entendeu? Talvez E aí eu aqui, tomava. aqui. Isso. Aí eu tomava stop e depois o bicho subia para depois. Então, por isso que o Brooks fala da segunda entrada, né? Para a gente não ficar em posição quando o momento é muito forte, né? De subida, né? Sim. Aqui, ó, só que aqui tem uma situação que nós, inclusive, estudamos na sala essa semana. Isso aqui, não sei se vocês sabem, é um topo duplo. Quando rompe e falha, isso aqui é uma variação de cunha. Então, por exemplo, aqui gera uma venda de novo, você pode contar como cunha isso aqui, ó, é uma variação.
mesmo essa aqui, a do meio, não indo acima, porque cunha a gente está acostumado com isso, né? Tem que ser isso aqui. Mas é uma variação. Porque o que que aconteceu aqui? O mercado tentou romper e falhou. Se ele tentou e falhou, já era uma cunha. Então, aqui o stop, é por isso que tem que tomar cuidado com o stop. Às vezes um stop muito curto, você tem as duas opções. Eu, por exemplo, às vezes eu prefiro stopar, depende, né? Se eu entrar com pouco contrato, um contrato só, eu não ligo. Suporta um pouquinho mais a subida. Ainda mais que aqui, ó, pressão de venda. Isso aqui tá um canal mais amplo, não tá canal estreito, então eu posso operar contra isso. Eu posso escalar, são as únicas situações que eu posso escalar, é lateralidade e canal amplo. Então, se eu vendi aqui, eu posso suportar, subir mais um pouco e vender novamente. Ou ficar quietinho, porque o preço volta no meu 0 a 0, pelo menos. Ó. Esses dias eu fiz uma operação que eu esperei, voltou no 0 a 0, depois de umas 10 barras. Meu mercado também não subiu nem muito, então, beleza. Mas isso aqui é uma variação. Pelo que até ouvi, eu não sei, nunca fiz curso com o Felipe Aranha, mas já me comentaram isso. Ele prefere usar stops curtos e depois, se for o caso, entra de novo na venda. Então você tem as duas opções. Ou você arrisca um stop mais amplo, ou você usa stop curto, mas deu entrada de novo, entra de novo. Aí quem pode, como é uma segunda entrada, pode até dobrar a mão. Que aí você vai ganhar quase a mesma coisa se tivesse entrado com essa aqui, vindo até aqui, por exemplo. Hoje, depois da gente estudar o Brooks, o que que a gente faz? A gente pode até fazer essa leitura e entrar na venda aí, mas aí o que que vai acontecer? Você tem essa ideia, né, de que, opa, mudou o sinal, deu a entrada de compra, opa, já descaracterizou aquilo que a gente estava pensando, né? Aí você está sabendo que ele vai subir mais um pouco, aí você sai fora, né? Você até se precaver de tomar um loss, né? Só que agora pega aqui um exemplo, ó. Aqui para mim não era uma boa entrada essa compra, porque o mercado não está em canal estreito, aqui não Mas tipo seria uma assim, boa compra. descaracterizou, entendeu? Descaracterizaria uma venda, falar, ó, e aí não, ainda não é o ponto certo, né? Não, porque ó, a venda aqui, vamos olhar esse detalhe aqui que falhou. Se a gente for ver, olha a barra de sinal como foi ruim. Ou essa aqui, né? Essa não poderia entrar de jeito nenhum, porque está muito forte. 4 barras da mesma cor aqui, não era um lugar legal para vender. A barra de sinal não era tão boa. Aqui, ó, foi uma segunda entrada, foi uma L2. Foi uma venda. Só que o mercado muito. Só que ao mesmo tempo, ó, tem gente que pode ler isso aqui como arame farpado, ou TTR. E arame farpado, ele pode ser uma bandeira final, ele rompe para um lado, se falhar em até 2 barras, ele volta para o seu 50% aqui, pelo menos, né? Os 50% desse arame farpado vira magneto. E para você ver, foi o que aconteceu aqui. Rompeu, falhou em até 2 barras, gerando nova venda. E ainda aqui, ó, outras coisas para ler na hora que você fosse vender aqui, ó, nesse ponto. Você tem um micro topo duplo. Você tem, então, o que eu já falei, uma variação de cunha, um topo duplo aqui. Você tem um micro topo duplo, ou seja, e uma lateralidade, a segunda, né? Já tem essa primeira lateralidade, uma segunda lateralidade longe da média. Lembrando que uma lateralidade na média, ó, tende a romper partindo da média, e uma lateralidade longe da média tende a buscá-la. Ou vai buscá-la, ou vai ficar enrolando, cozinhando até a média chegar lá. Uma das duas coisas, né, geralmente, que vai acontecer. A não ser que surja alguma notícia, alguma coisa, aí o mercado dá aquela acelerada para cima. Mas é bom ter essas cartas na manga, essas leituras. Que, gente, não é errado escalar. Nossa, o Brooks ensina demais, mostra da hora. Mas, pelo amor de Deus, Brooks não escala em canal estreito ou em rompimento. É só isso. Na hora que tá isso aqui subindo, igual um doido, ó. Aqui não é lugar de vender. Ah, vou escalar porque já vendi aqui, entendi que aqui era uma venda, aí dá rompimento, não, vou escalar. Tá, você vai escalar, mas vai ter que esperar o mercado conter a sua força de alta, o mercado acabar com a sua tendência de alta. Então você vai ter que ver outros sinais, tá? Não é nem motivo para discutir isso aqui agora. Mas aqui dentro, só para concluir como nós estávamos falando, dá para ganhar dinheiro, gente, das duas formas, ou escalando
ou revertendo, um exemplo, vendi aqui, ó, se eu vendesse essa barrinha e comprasse aqui, ó lá, não houve perda de um tick só da entrada, da saída. E aqui o scalpzinho deu, ó. Então, ou seja, ganharia dinheiro revertendo nesse contextinho aqui, como se eu segurasse essa venda, ficasse quietinho, ver qual o comportamento aqui do mercado, ó, tendo em vista que parece que já estava esticado. É outra coisa, mas tem que olhar qual que é a amplitude média do mercado. Ah, o dólar é 50 pontos, ponto. Para mim, tá média de 50, já andou, só se tiver alguma coisa muito séria, ou se já tiver uma tendência anterior muito forte, mas não vai fazer mais que isso, mais que 60, dificilmente, só se der alguma notícia. Mas aí se o mercado engrenar uma situação e saiu de lateralidade e entrou em canal estreito, aí beleza, você muda a forma de operar e entra a favor. Aí toma o loss, aceita o loss ali, entra a favor. Se a sua mão permitir, aí você entra já com a mão normal, a mão cheia, porque pelo menos a probabilidade está a seu favor, né? Aí cada caso é um caso. Por isso que eu falo para vocês. Ontem nós estava discutindo, só para concluir. Tem gente que às vezes quer operar com R$ 1.000, R$ 2.000. Cara, dá para ganhar dinheiro? Até dá, mas você vai ter que ser muito seletivo. Agora, quem opera com uma margem de folga maior, é, é a mesma coisa com uma empresa saudável, quando chega a crise, ela tem dinheiro em caixa, ela que vai sobreviver, ela vai se dar melhor, ela que vai engolir as menores, não é? Não é assim? Então, day trade é a mesma coisa. Quanto mais dinheiro você tem em caixa, menos você se alavanca, mais jogo de cintura você vai ter para resolver e mais probabilidade de ter ganho todos os dias é possível. Pode falar, Jerônimo? Não, no gráfico que você estava mostrando ali, você estava desenhando e eu estava olhando, aquela L, ela é uma inside e deu de 1 para 1, e a H também deu, logo depois ali que eu vou chamar de lateralidade ou de uma, não é a cunha, né, é o triângulo, né, porque é completamente na horizontal, né. Aqui, né, que você tá falando? Você pegar essa L aí, ela deu 1 para 1. A H depois também deu 1 para 1. Deu 1 para 1. Só que aí é bom, você vai fazendo a outra leitura, igual aqui falei. Falhou porque esse topo duplo? Ele tinha que fazer 1 por 1 para cima, e não fez. Então, ou seja, esse topo duplo falhou aqui, né? Falha de topo duplo, e ele virou falha da falha. Depois, na hora que voltou a cair de novo. Vamos lá, aqui acionou um topo duplo. Beleza. Deu um scalpzinho mequetrefe. Aí, então, falhou esse topo duplo. Falhou. Rompeu para cima, né? Só que falhou em subir. Falhou em falhar, né? O topo duplo. Virou falha da falha. Uma falha da falha é o dobro de probabilidade. Não, o dobro, estou exagerando, mas é muito mais provável. Aumenta a sua probabilidade. Você entra vendido de novo aqui. E vida que segue. E, ó, e te gerou um swing depois disso. Entendeu? Então, quando é uma falha da falha, por isso que o Brooks considera aqui como uma cunha, você vai contar como se fosse, e também por causa disso, ó, olha lá, acaba que é uma cunha, né? Uma puxada, duas, três, ó. Acaba que de alguma forma, geralmente, vai gerar essa outra cunha aqui. Seria uma falha de L2 ali, e daí seria a falha da reversão e falha da retomada, né? Que aí vira falha da falha, né? Agora, só cuidado quando tem a falha da falha da falha da falha. Aí você entrou em arame farpado. Ou TTR, né? Se o negócio virar falha da falha da falha da falha, não existe isso não. Só existe a falha, falha de topo duplo, e existe falha da falha. Falhou em romper o topo duplo, né? Não conseguiu dar continuidade, vira falha da falha. Isso aí é interessante porque tem aquela parte do triângulo, né? Que eu já mostrei pro pessoal, acho que eu não lembro, eu mostrei pro pessoal da sala essa semana. Falha da falha em triângulo simétrico. É legal demais. É legal sim, se você conseguir interpretar e tá do lado certo do movimento. Se você tiver contra, é ruim, né? Se você perder dinheiro, é ruim. Por isso que tem que estar atento para poder ter uma boa performance no resultado. Vamos lá. Em qualquer caso, uma bandeira de alta em forma de fundo duplo é um setup confiável para pelo menos um scalp. Além disso, como a maioria dos topos é em forma de ombro, cabeça, ombro,
como todos os topos, se transformam em falhas e se transformam em padrão de continuação. É sempre aconselhável continuar comprando em uma alta, tá? Então, se você tiver uma tendência de alta, aparece um padrão, dê preferência para comprar a favor da tendência, certo? Em uma tendência, a maioria dos padrões de reversões falha e a maioria dos padrões de continuação é bem sucedida. Então, tome cuidado com isso. Enquanto eu estiver em tendência, já que acabamos aqui esse gráfico, então vamos achar um dia de tendência, né? Aqui Big Up, Big Down, acaba que é lateralidade, lateralidade. Aqui que pegou uma tendência. Deixa eu pegar um dia saudável de tendência. Aqui, esse é um dia de tendência, né? Lembrando que se eu tiver uma subida grande e uma descida grande, ainda posso chamar de tendência, tá? Primeiro dia teve uma tendência de alta, depois teve uma tendência de baixa. Vamos considerar esse dia, vamos usar uma leitura dele, ó. O mercado subiu muito forte, rompeu aqui, rompimento, correção. E olha quem tá aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Mas, ó, aqui já permitiu a compra e aqui foi uma outra compra, ombro, cabeça, ombro. Figura que seria, né, de reversão, não é de reversão nesse caso não, só se ela fosse para cima. Se fosse reversão. Nesse caso aqui não, é continuidade, ó. É um tipo de bandeira. É um tipo de bandeira, o mercado a princípio vai retomar a alta. Aqui que, que seria de reversão. Está subindo. Olha um padrão de reversão aqui. Cunha. Cunha é um padrão de reversão, não é? Cunha é um padrão de reversão. Ela está inclinada para cima. É essa cunha aqui, né? Quando ela está inclinada para cima. Como se fosse um impulso e canal. Você vai entrar aqui. Mas olha lá, ela pode ter dado um por um. Mas ela falhou, ela não veio testar aqui embaixo. Acabou que virou uma figura de continuidade, ó. Então, em tendência, ó, fazendo máximas e mínimas mais altas, ó, tendência, até aqui em cima era tendência. Então, essa cunha falhou, uma figura de reversão, um setup, uma configuração de reversão, falhou em reverter a tendência, entre a favor. A mesma coisa Se ela que testasse a Oi? mínima se ela testasse a mínima aí que você falou, ela teria lateralizado, né? Sim, poderia ter lateralizado, mas aqui acabou que retomou a alta. E houve uma falha, né? A cunha falhou, embora deve ter dado um por um aqui de quem entrou, né, nessa barra, nessa I ou I aqui, ó, interna, interna, externa. Lembrando que ontem gravamos um vídeo falando bastante sobre isso. Quem não assistiu, depois vai estar no YouTube. Agora vamos pegar essa queda, ó. Vamos fazer as interpretações dela e de bons setups que teve nela, baseado no que acabamos de estudar, ó. O mercado está caindo, tal. Ó, tá caindo. Olha aqui quem que eu tenho aqui. Topo duplo. Acaba que a bandeira de baixa em forma de topo duplo. Ou poderia até traçar essa linha aqui. Aqui também teve triângulo, eu não quero mexer com isso agora, não. Ó, topo duplo e na média móvel. É o tal do M2S, né? Segunda entrada na média móvel. Venda de segunda entrada aqui, ó, M2S. Agora aqui, mercado caindo. Ó, olha quem tá aqui de novo. Bandeira de baixa, então um impulso, um topo duplo na média móvel, ainda mais. E aqui quem que eu tenho? Um micro topo duplo. Então, ou seja, poderia vender aqui ou vender aqui, ó. Movimento a favor da tendência. Pra vocês verem como que acontece com frequência esse setup. E principalmente quando o segundo topo, bandeira de baixa, topo duplo, o segundo topo está na média móvel. Olha que interessante. Na subida, eu também poderia ter falado isso, ó. Fundo duplo aqui, ó, ou fundo duplo na média móvel. Você está vendo que com frequência isso acontece? Então, todos os dias tem isso aí, tem na forma micro, nesse contexto aqui, ó, eu não sei para frente ainda, vamos supor, até a 21 aqui, a 21, ó, eu não sei o que vai acontecer para frente, beleza? Eu tenho um impulso muito forte aqui, ó, fundo duplo, dando motivo para compra aqui, fundo duplo aqui. Não sei o que vai acontecer para frente, poderia às vezes já comprar aqui
Aqui foi uma L ruim de vender, né? Não dava para vender essa. Quem ficou quietinho comprou aqui só passou o calor. Mas depois o mercado foi. Terminamos esse gráfico. Vamos para o próximo. As barras 2 e 3 e as barras 5 e 6 formaram bandeira de alta em forma de fundo duplo. Olha que interessante. Isso aqui também eu já falei várias vezes e acontece também, gente. Por menor que seja que esse mastro, ó, se ele tiver um tique para baixo, um ponto para baixo, aqui já é fundo duplo, bandeira de alta em forma de fundo duplo. Aí, ó, um exemplo que o Brooks está dando. Assim como foi aqui, ó, a 5 e a 6, ó. Aqui já foi maior o mastro, né? A tendência aqui. Agora aqui foi minúsculo. Eu faço questão de mostrar isso aí, porque eu vi isso no Brooks, nunca vi ninguém ensinando isso. Já assisti, fiz muito curso. Outros que falavam que operavam ao Brooks, nem isso eles olhavam. E deixa eu ver se eu acho aqui alguns exemplos que isso acontece. Porque é semelhante, quando está muito curto o espaço, ó. Olha isso aqui, ó. Um tique. E aqui, ó. Essa aqui ultrapassou a 11, ultrapassou a 7, um tique para baixo. Mas ainda assim ficou acima da 3 aqui, ó. Então acaba que também deu certo, ó. E deu uma boa compra aqui. Você poderia falar que é uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Eu li diferente na hora. Na hora eu li como uma puxada, duas, três, um fundo em forma de triângulo. Teve um impulso aqui, deu um triângulo. Eu lembro que inicialmente, ó, como é que nós operamos? Está no YouTube lá, para quem quiser ver. Vendemos aqui, demorou para cair, deu essa barrona aqui. Me assustei, mas eu falei, é normal, acontece às vezes. Vendi de novo aqui. Aqui, scalp, e aqui saí no 0 a 0 dessa venda. E daqui saí com o scalp. Pronto, morreu o trade. Aliás, ainda até segurei, né, contrato aqui para descer, mas não desceu. Mas aí já reverti na compra aqui, então, olha lá, ficou no 0 a 0 essa venda. E aqui começamos a vida de novo, outro trade. Aí aqui, a leitura, eu tenho três tipos de leitura. Aqui, eu poderia ler, né? De três formas diferentes. Bandeira de alta aqui, um fundo duplo. Eu poderia ler como meu ponto de vista. Alguém pode até discordar, mas eu vou mostrar outros pontos já já para vocês. Eu poderia ler como triângulo, porque teve três puxadas para baixo. É um fundo triplo, fundo triplo. E poderia ler-se aqui também, ó, para quem fez o curso grande, ó, isso aqui é uma variação de cunha também, ó. É um tipo de cunha que o Brooks chama em determinada parte lá no curso grande, mas não importa, gente, como que você lê, o que você vai dar, como você vai rotular. Você vai entender que, ó, H1, H2, H3, o mercado tentou cair 3 vezes, não conseguiu, o mercado vai tentar subir. E se o mercado tentar subir e falhar, aí ele vai cair. O mercado ele é uma constante busca de preço, região de preço, na qual querem buscar o conforto, o preço justo. E se o preço for justo, vai ficar nessa região. Mas se comprador e vendedor discordarem de alguma coisa, um vai arrastar o outro para o outro lado. E quem estiver perdendo vai ter que aceitar. Aqui, ó, um topo duplo que falhou, ó. Falhou o topo duplo. Aqui foi uma venda. No meu ponto de vista, que é uma venda muito boa. E acabou que, ó, falhou ela aqui. E acabou acionando aqui compra, ou aqui em cima, né? Estopando a galera. E deu uma boa compra. Agora, dentro do carro, acabei de mostrar ali, ó, bandeira de baixa, topo duplo, ó. Perfeitinha. Top essa aqui, ó. Essa aqui foi um trade, assim, não vou falar que é de grátis, não, porque aqui demorou mais ou menos uns 40 minutos. E 40 minutos, se o caboclo não estiver atento, ele perde, ó, porque as coisas acontecem muito rápido. Aqui estava cheio de sombra, né, para todo lado. Aí, de repente, uma barra forte que tentou romper aqui, já não conseguiu, já encontrou resistência aqui, e veio uma barra forte de queda. Então, se você não estiver atento, você não vende aqui. Ah, mas aí eu não quero vender aqui porque está no fundo de uma lateralidade. Beleza. Rompimento, correção. Pronto, eu já podia ter vendido aqui.
rompimento e correção. E olha o desfrute que você pega. Uma queda desse tamanho. Não dá para prever o tamanho da queda, né? O tamanho da perna, mas você sabe que essa é a direção. Se você fizer a leitura correta, provavelmente, né? É essa a direção. Então, lembrando, o fundo duplo não precisa estar longe. Se tiver um tique abaixo aqui, já te serviu como mastro, né? Essa barra que ultrapassa só um ponto aí para baixo. Ambas as barras 3 e 6 ficaram ligeiramente aquém das primeiras pernas, mas os padrões raramente são perfeitos. Ó. É a palavra que me faltou agora há pouco. Lembra que eu falei perto é perto? Se o padrão se aproxima de algo conhecido, ele vai se comportar como, né, aquele padrão conhecido. E aqui, ó, os padrões raramente são perfeitos. Ó. Então, se você ficar esperando, eu só entro vendido se der esse topo duplo aqui, ó, perfeito. Vou traçar até na linha aqui do Profit para vocês verem. Tem que fazer perfeito aqui, ó. Olha lá, ó. Platô, né? Até que a gente chama. Ó, cara, você vai ficar de fora de um monte de oportunidades, tá? Que raramente os padrões são perfeitos. Ainda vou te falar, às vezes o padrão é perfeito e vai falhar. Ó, aqui foi o padrão perfeito, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por que que não se espera padrões perfeitos? Ontem eu devia ter tocado nesse assunto, acabei que eu não toquei. Ó, pega aqui. Eu tenho a máxima do dia anterior. Primeira falha de rompimento da máxima do dia anterior. Segunda falha de rompimento da máxima do dia anterior. Primeiro motivo para mim vender aqui, ó, 31. Eu tive uma IOI, segundo motivo. Eu tive um topo duplo idêntico. Aí, ó, perfeição. Perfeição aqui, ó. Topo duplo idêntico, né? Quarto motivo. Tenho, sei lá, quinto motivo, L2 com preço pior, ó, pior. Melhor, pior. Isso favorece a minha a queda, certo? Não é armadilha. Eu tive tanta coisa legal aqui, eu lembro que eu vendi aqui nesse dia. Aí o mercado veio e, olha lá, falhou. Foi embora. Só que tem uma coisa aqui, ó. Por que que falhou? Como brinca o Jerônimo, quem está errado? É o mercado, não é eu que estava errado na leitura. É o mercado que errou. Você Brincadeira. reverteu a mão aí, Leandro? Não, eu precisava ir almoçar e eu tinha feito já bastante aqui e eu estava com um contrato só aqui, eu ia almoçar. Aí eu só estopei aqui. Mas ainda expliquei para o pessoal, ó, gente, quem quiser gerencia, porque o preço vai voltar, o preço pode voltar. E o preço voltou, né? O correto seria onde reverter? Não, poderia reverter logo acima aqui pela falha. Ou reverter aqui, porque aí aqui era uma H1, H2, você poderia reverter ali. Uma falha de L2 poderia ser, Uma né? falha de L2. Aqui está um rompimento forte. Aqui tem gap aberto, ó. Ó, deixa eu apagar aqui, pessoal. Ó, aqui foi rompimento, correção. Então, por isso que aqui eu não venderia, não, né? Rompimento, não sei até onde ele vai vir aqui testar. Mas, ó, aqui já gerou compra, né? Só que aí ele só fez um scalp e já voltou. Mas poderia ser uma compra. Mas o que que aconteceu? Eu olhei para o lado no que eu fico com o índice aberto. O índice deu uma explosão, que ele encontrou a média móvel, o índice deu uma explosão para baixo. Então, provavelmente teve a correlação, não adianta a gente negar, a correlação existe. Pelo menos 50% do tempo, os dois ativos são correlacionados. Um está caindo, o outro está subindo. Então, quem que falhou aqui? Não foi eu na minha leitura. Tanto que, né, ninguém acerta 100% por causa, às vezes, por causa disso. Vem outros fatores. Né? Simplesmente o índice explodiu para baixo, o dólar explodiu para cima. Só que o dólar, mesmo assim, ainda veio depois e deu outra entrada aqui. Ó. Ou seja, quem, igual eu, só estopou aqui, aqui pode vender de novo. Ó. Com preço melhor que esse stop. Ó. Com preço melhor. Aqui uma cunha, aqui eu tive padrão de escada diminuindo, ó, uma puxada até aqui deu 10, daqui até aqui deu 1,5, 1,5, 2 pontos.
Então, padrão de escada diminuindo. Isso aqui é um topo duplo. Tem gente que nem vai ler como cunha, vai ler como topo duplo aqui. Então, ou seja, vários motivos para vender de novo e pronto, ó, e recuperar o losa. E depois o mercado ainda reverteu tudo, da forma que eu tinha previsto. Então, tome cuidado com, né, a leitura barra é fenomenal. Fazer esse tipo de leitura, entender os contextos, gente, leva tempo, mas à medida que vocês forem, e nós for aperfeiçoando isso, né? Eu me incluo nisso, porque eu também busco me aperfeiçoar a cada dia. Não vejo onde dá errado, só se parar de funcionar, o price action. Mas o Brooks falou que só vai parar de funcionar quando a espécie mudar, então não tem mais pelo menos uns 100 mil anos aí pela frente. Mas para mim, se não mudar dentro de uns 100 anos, até o tempo que eu vou viver, tá bom. As gerações depois que se virem. Quando o fundo duplo se forma perto da mínima da tendência, como aconteceu com as barras 2 e 3, o padrão costuma ser pequeno impulso e reversão de alta em lateralidade. Seu impulso para baixo foi climático o suficiente. O impulso para baixo até a barra 1 foi próximo o suficiente para que também fosse considerado um impulso e reversão de alta em lateralidade. Mas isso não é importante, já que a pequena bandeira de baixa em forma de fundo duplo é razão suficiente para comprar. E querendo ou não, gente, dissipou toda a força dessa queda. Por mais que aqui foi climático, ó, mas aqui, ó, né, lateralizou, já dissipou essa força. A média móvel aqui foi ultrapassada. Lembrando que quando você tem um padrão, ó, gap de média, quando você tem mais de 20 barras abaixo da média, compradores conseguem fechar uma barra inteira em cima da média, demonstra a fraqueza dos vendedores. Então, isso aqui é mais, às vezes, pode ser que a tendência seja retomada? Pode, mas muitas vezes só vai vir testar o fundo. E às vezes nem o fundo vem testar, ainda faz um pivô na média e volta a subir. Aí é falha de gap de média, né? Então, mas nesse contexto aqui, já dissipou a força, veio aqui testar o fundo. Aí eu tenho um fundo triplo, poderia considerar isso, fundo em forma de triângulo, não importa a rotulação, o nome que você vai dar. Você tem que entender que o mercado já tentou vir direto e já deve ter feito algum alvo, já bateu aqui, beleza. Veio, tentou retomar, falhou, já mostrou força compradora aqui, vem, faz um outro fundo, e ainda com mínima mais alta, significando que as instituições já estão segurando, já estão se antecipando a compra, e vendedores já estão realizando lucro antes mesmo de chegar no fundo, porque já também estão cientes dessa possibilidade de reversão aqui. Então, você não precisa ficar esperando muita... Igual acabamos de ler, não precisa esperar a perfeição. Ah, eu só compro aqui se aqui tem que fazer ombro, cabeça, ombro. Não, é ombro, cabeça, ombro. Não, se você ficar esperando isso, você vai perder o trade. Leia como bandeira de alta e fundo duplo aqui. Ó. Pronto. Vai ter o mesmo efeito que ombro, cabeça, ombro, que é o efeito de ombro, cabeça, ombro, é 3 puxadas. Tudo é relacionado a 3 puxadas, gente. Muitos padrões se parecem e frequentemente coexistem. Tudo que você precisa fazer é reconhecer um dos padrões, porque, por si só, é uma entrada válida. Além disso, sempre que um padrão se assemelha a outro, os dois geralmente se desdobram de maneira semelhante. Aí, ó, eu já falei mais cedo. As barras, bom, vamos ler o título do gráfico, né? O gráfico diário, né, do Goldman Sachs está formando uma bandeira de baixa em forma de ombro, cabeça, ombro, ou uma possível correção em forma de fundo duplo. As barras 3 e 4, ó, 3 e 4 aqui, formaram uma pequena bandeira de alta em forma de fundo duplo após o movimento brusco para cima até a barra 2. Ó. Então, da 1 até a 2 teve um movimento brusco, ou seja, uma MTR, já, né, já uma possível MTR. Ó, o mercado estava caindo. Aqui não, porque não rompeu. Vou pegar isso aqui, ó. Já tem mais de 10, 20 barras aqui, então seria mais adequado eu traçar essa linha. Houve um forte rompimento,
beleza. Primeiro passo para uma MTR bem sucedida é você ter de 10 a 20 barras ou mais, aí você traça uma linha de tendência. Segunda situação, ter um forte rompimento, ou seja, compradores aqui mostrando que estão forte. Segundo passo. E o terceiro é esperar a entrada, né? No caso, a correção desse rompimento, né? Lembrando que esse rompimento pode ficar acima da mínima, no mesmo nível que a mínima, ou pode vir até abaixo da mínima. Quando vir abaixo da mínima, se for assim, ó, se vier como impulso, esquece. Aí já não é MTR mais, espere por mais ação de preço para comprar, tá? Para tratar como MTR. Beleza, mas aqui temos uma MTR, então, saudável também, e com fundo duplo. Bandeira de alta em forma de fundo duplo, MTR com fundo duplo também, e mínima mais alta. Tem várias coisas aí que poderia ler, nem vou me ater ainda aos detalhes aqui dentro, vai ter mais um monte de coisa que a gente pode observar. Então vamos lá, onde que eu parei a leitura? Foi também indiscutivelmente um setup de compra de impulso e lateralidade de alta. Esse aqui também é legal. Pouca gente sabe, se eu não me engano é no barra só que trata dele, viu? Eu não lembro nos outros livros grandes. Quando você tem um movimento climático assim, ó, você tem um impulso e lateralidade. O mercado tem uma probabilidade maior de romper para esse lado, ó. Impulso e lateralidade. Então, você teve isso aí, impulso e lateralidade, vai ser tratado mais para frente, tá? Vai ter exemplos melhores. Mas foi um pouco alto demais acima da máxima da barra 1. Então, o mercado provavelmente já foi reconhecido como uma nova alta e uma reversão acima, nesse ponto, adiciona pouco. Os traders já acreditam que o mercado reverteu para pelo menos 2 pernas para cima, né? Que foi o que ele fez aqui, ó. Depois da 4, ó, 2 pernas para cima. Após a queda para a barra 6, ó, a máxima da barra 2 pode se transformar em um ombro esquerdo da baixa em forma de ombro, cabeça, ombro. Se a barra 8 testar a mínima da barra 6 e em seguida por um rally acima da barra 7, o mercado provavelmente vai subir para testar pelo menos a máxima da barra 5, como é típico quando um padrão em forma de ombro, cabeça, ombro falha. Então, vamos lá. O mercado, quando ele fez isso aqui, fez um ombro direito, cabeça, quando ele desceu aqui, né, lutou para fazer o ombro esquerdo. Se ele vier até aqui, né, provável, e às vezes ele vai fazer aqui um fundo triplo aqui. Aqui ele pode parar, né, claro, que aí está sendo defendida essa região. Se ele ultrapassar aqui, ele provavelmente vai testar aqui em cima, ó. Seria o próximo ponto relevante. Porque aí também entra até uma questão de comportamento, né? Olha aqui, ó, o mercado chegou aqui, caiu. O mercado chegou aqui, caiu. Na hora que ele chegar aqui, ó, ele vai ter uma propensão a continuar caindo nessa região. Até porque, se a gente for olhar aqui, ó, que eu acabei de observar, é um bola-bola, né? Olha a importância do bola-bola. Aqui é o bola-bola. Até aqui tranquilo, né? Vamos continuar. Se alguém não entendeu alguma coisa, só falar aí. Se a barra 8 se tornar uma mínima de swing acima da barra 6, será um setup de compra de correção de fundo duplo. Então, de novo, fundo duplo, ficou um pouquinho acima, é correção de fundo duplo. É uma segunda entrada. Então, compra de novo. Por outro lado, se o mercado for abaixo das mínimas da barra 3, 4, 6, ele formará uma bandeira de baixa em forma de ombro, cabeça, ombro. Por que bandeira de baixa em forma de cabeça, ombro? Ó, se ele vier abaixo aqui, ó, bandeira, impulso, né, mastro, ombro, cabeça, ombro. Então, acaba que vira ombro, cabeça, ombro, se vier abaixo. Por que me interessa saber isso? Porque aí, gente, é a projeção, ó. Ou é essa projeção inteira para baixo, ou pode ser também essa aqui, ó, perna 1, perna 2. Tá? Você vai observar qual projeção vai se encaixar melhor.
Lembrando que esse preço aqui, ó, esse aqui chama gap de ilha, né? Quando uma barra está totalmente isolada aí no contexto. Essa barra aí, ela vai ser relevante também. O preço na hora que chegar aqui, vai ser resistente, vai ser suporte, né? Vai ser magneto. Mas as projeções é as duas que eu falei para vocês. Essa aqui, projetada para baixo. Às vezes vai ser até essa aqui também, ó. Já vi acontecer. Eu não lembro se é o Brooks que ensina isso, mas é da análise técnica clássica, ó. Os dois ombros projetados para baixo, ó. Também pode ser essa projeção. Não sei se vocês entenderam. Ó, é isso aqui, isso aqui. Porque tem computador que vai interpretar isso aqui como isso é a lateralidade. Aqui houve um excesso da lateralidade, mas a lateralidade mesmo é aqui. Então eles vão projetar isso aqui, né? Pode ser também. Então você vê, tem 3 tipos de projeção aí, só nesse pedacinho. Fora os outros tipos também, né? Um impulso aqui, perna 1, perna 2, né? Também poderia ter isso. Então, vamos ver, tem várias formas de projetar. Por isso, quando alguém pergunta para mim, Leandro, então esse preço vai? Me arrepia a espinha, porque eu não sei, tem vários tipos de projeção. Vai acompanhando elas e vai tentando levar barra a barra, e na hora que te der um bom valor, te deu pelo menos mais que 2, 3, 4 vezes o seu risco, nossa, você está no lucro, você está campeão. Primeiro alvo aqui. Aqui, ele até fala aqui, ó. Por outro lado, se o mercado vier abaixo delas, tal, forma de oco, né? Bandeira de baixa e forma de oco. E então, o primeiro alvo é o imã óbvio na primeira barra climática 1. Olha lá, foi esse aqui, ó, que eu falei, ó. Primeiro alvo óbvio é isso aqui. Essa barra que foi climática, essa barra de ilha aqui, tá isolada aqui, ela é o primeiro alvo que você vai buscar. Embora o trader pudesse vender no rompimento abaixo da barra 6, é menos arriscado vender no rompimento e correção. É como, né, a gente procura operar mais, rompimento e correção. Ou você se antecipa ao rompimento e entra mais cedo, por exemplo, na 7 e tenta segurar, ou na hora que vier na linha aqui, que seria a mínima da barra 6, espera romper, corrigir para vender. É a forma mais segura. A correção pode vir antes ou depois do rompimento atual. Se o mercado quase romper e depois corrigir, provavelmente se comportará como se o rompimento tivesse de fato ocorrido. Ó. Isso aqui que eu já falei para o pessoal algumas vezes, eu não achava a parte do livro que explicava. Aí, ó, uma delas é esse. Às vezes algo ele é rompido antes de ser rompido. Se o mercado já se comporta como um pré-rompimento, vamos dar um exemplo aqui, ó. Nessa subida, aqui eu tenho um topo duplo, né? A máxima do dia. O mercado, às vezes, ó, não rompeu lá, ó, mas aqui ele já veio, já fez um pullback e está indo muito forte. Ó. É como se já rompido fosse, ele vai se comportar como se tivesse rompido. Então, o rompimento, o pré-rompimento já aconteceu. Ó. O back de pré-rompimento é como se já fosse um rompimento e correção, mesmo não sendo, né? Acabamos de ler ali. Às vezes nem aconteceu o rompimento, mas o mercado vai se comportar como fosse. Porque tem computador, gente, que vai ler essa parte aqui desse jeito, ó. Vai ignorar essa sombra, vai enxergar isso aqui como uma bandeira, ignorando essa sombra. Deixa eu desenhar direito aqui. Olha lá, ó. Aí já houve o rompimento, correção. E vai embora. Isso acontece muito quando os topos estão desalinhados, né? Não são topos idênticos. Deixa eu mostrar outros exemplos, porque isso aí é importante demais. Essa situação é muito legal. Aqui, um exemplo. Vamos pegar essa bandeira. Teria 2 formas de interpretar essa bandeira aqui, ó. O mercado está caindo. Aí, beleza. Aqui corrigiu. Eu tenho um ponto, então, de rompimento, que é aqui. Olha lá, ó. Eu tenho, então, rompimento e correção. É o jeito que ele orientou para operar lá aquele trecho. Ou eu poderia já ler isso aqui, ó. O mercado já aqui rompeu, corrigiu, embaixo eu estaria vendendo. Eu estou a favor da tendência. Ou, aqui, ó, melhor ainda, aqui.
Pronto. Aí, onde que é o rompimento? Ó? Em 2 lugares teve rompimento e correção. Eu tive rompimento e correção aqui, olha lá, rompeu, corrigiu por baixo e desceu, e eu tive o rompimento e correção aqui. Aqui eu poderia vender. Tá vendo? Antes mesmo de romper aqui, como se já tivesse sido rompido. Porque ele rompeu essa bandeira inclinada. A bandeira, na realidade, está inclinada, ela não está horizontal. Não sei se vocês conseguiram me interpretar bem, mas ou digerir essa informação, mas olha que interessante, ó. Você se antecipa, né? De forma segura. Olha que tinha os outros padrões aqui, que eu já acho que eu comentei, né? Esse dia eu não lembro. Se eu comentei aqui, ó. Eu tenho uma L2 da média móvel. Bandeira de baixa, topo duplo. E assim por diante. Então, ó, guardem isso aqui. Uma correção pode vir antes ou depois do rompimento atual. Ó. Isso é importante. Se o mercado quase romper e depois corrigir, provavelmente se comportará como se já tivesse rompido. De fato, rompido. Deixa eu até grifar isso aqui, porque esse dia eu estava querendo achar isso aqui para mostrar e não estava achando, tá aí, onde está. Senão os outros, esse aí não está na análise técnica clássica, né? Aí depois a pessoa acha que a gente é maluco falar uma coisa dessa. Perto, geralmente é bom o suficiente, uma vez que o mercado está em tendência de baixa desde novembro de 2007, esse aqui é gráfico diário, né? E deve haver uma segunda perna de baixa após o movimento prolongado, as chances favorecem o rompimento para baixo com o movimento projetado abaixo da mínima da barra 1. A lateralidade das barras 2, aqui ó, 2 e 7, a 7, pode acabar sendo um meio de um movimento projetado para baixo, o que projetaria para cerca de 100 ou mais ou uma perda de 60% desde a máxima. Isso não é uma previsão. Em vez disso, é apenas uma observação acadêmica do que poderia resultar desse padrão. Vamos lá, último gráfico, gente, para não encerrar por hoje. Ó, esse aqui é interessante. Que aí já terminou esse assunto, a gente encerra por aqui. Vamos fazer esse último aqui. O mercado falhou em sua tentativa em formar um impulso de baixa e reversão da lateralidade após a mínima da barra 2. A barra 4, que está aqui, tentou formar uma bandeira de alta em forma de fundo duplo com a barra anterior à barra 3. Então, aqui. Deixa eu desenhar. Bandeira de alta, né? Mastro, fundo duplo. A barra 4 tentou formar aqui uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Uma reversão. Beleza. E as barras 5 e 6, ó, 5 e 6 aqui, também tentaram completar a base, né? Tentou completar essa linha aqui. Frequentemente, o mercado rompe abaixo do primeiro fundo por um tique ou próximo a isso, armadilhando fora os compradores e dentro os vendedores, como foi o caso na barra 5. Deixa eu explicar o que acontece aqui. Você tem um fundo duplo, ó. Aí é o que eu falei para vocês, rompe por um tique abaixo, por um ponto, nada mais é também do que uma variação de cunha, eu expliquei aquela hora. Aí, gerando de novo, compra, né? Poderia gerar compra. Lógico, gente, no contexto aqui, tá em arame farpado, tá? Lateralidade estreita. Mas vamos só nos ater a entender isso aí. Quando rompeu abaixo aqui, ó, armadilhou o comprador fora, porque o comprador, ele imagina que, ó, se rompeu aqui para baixo, esse mercado vai começar a cair, e armadilhou dentro vendedor, porque vendedor está vendendo rompimento, ó. Vende o rompimento, ele está vendendo aqui o rompimento, ó. Em vez de vender uma L, por exemplo, ele vende o rompimento. Então, aí o mercado começa a subir, o vendedor fica armadilhado dentro, acaba que ele, né, vai estopar, o vendedor estopa comprando, aí o comprador compra também, e
comprador não compra porque ele fica armadilhado fora, achando que o mercado vai cair. Aí, se o mercado começa a subir, ele persegue o mercado. Expliquei isso até ontem, nas aulas que nós fizemos ontem, já expliquei outras vezes esse raciocínio. Lógico que aqui o mercado perdurou na lateralidade estreita e ele fez um outro fenômeno, isso aqui é explicado lá no livro Tendências. Esse que eu acho que também explica. Quando você tem uma tendência, o mercado faz umas 2 horas de lateralidade, ou ele vai muitas vezes reverter, ou ele vai retomar a tendência. A maioria das vezes até retomar a tendência. Uma leve maioria das vezes retomar a tendência. Então, é uma lateralidade, retoma a tendência no final do dia, certo? No entanto, o mercado não poderia cair abaixo dessa mínima nem por um tique, ou os traders começariam a presumir que os vendedores estavam assumindo o controle. A barra 6 foi um teste exato do falso rompimento da barra 5. Olha lá, fez um teste perfeito, a 6, comparado com a 5. Foi um falso rompimento, que foi um falso rompimento da mínima da 4. E levou ao topo do rompimento da lateralidade da barra 7. Então, aí sim, aqui fez outro fundo duplo, aí sim deu uma compra e aqui deu pelo menos, né, deu 2 por 1 olhando aqui, essa barra 6. A média já tinha sido testada, vamos dizer assim, já tinha dado 2 HM, mesmo assim não caiu. Aqui deu o Power Breakout, né, que chamam na análise técnica clássica, não caiu. Então, acabou que, pelo menos um scalp ao contrário fez. Mas arame farpado, preço demora para fugir, né? E geralmente, ó, rompe para um lado, falha para ir para o outro lado. Tá dentro da cartilha isso aí. O falso rompimento a 4 levou o rompimento a 7. Beleza. Assim que o mercado venceu a mínima da barra 6, ó, a mínima da barra 6 na barra 8, e a sorte foi lançada. Um falso rompimento da mínima, que seria a barra 6, né? O falso rompimento dela, eu estou falando da 8. Seguido por um falso rompimento da máxima da 7, ou seja, rompeu para baixo, falhou, rompeu para cima, falhou. Confirmando, pelo menos, pelo rompimento da mínima da barra 8. Novamente, fez as vendas parecerem inteligentes e muito boas nesse ponto. Por quê? Por que talvez isso acontecesse também? Ó, esse aqui é como se fosse um triângulo expandindo. E triângulo expandindo, uma hora ele é uma figura de rompimento. Até porque na hora que rompeu aqui, ó, provavelmente fez essa projeção aqui para baixo, do triângulo expandindo. Outra leitura. Estou num canal estreito. O mercado rompeu para baixo primeiro, né? Aqui teve um falso rompimento para baixo. Falhou. Veio aqui e rompeu para cima. Falhou. Virou falha da falha. Aí, ó, a falha da falha deu certo. Quem vendeu aqui enfrentou a correção só, mas foi embora. Virou falha da falha. Aí aqui eu consideraria que foi um rompimento, correção, e voltou a cair também. Então, você está vendo? Várias leituras podem ser feitas aí. Os vendedores inteligentes teriam vendido abaixo da barra interna de baixa que se seguiu à falha de rompimento da barra 7, lá. A inside bar aqui, ó. Venderiam ali. Eles sairiam no ponto de empate no primeiro rally após a barra 8. Então, ó, eles venderiam aqui. Se não conseguissem 1 por 1, sairia no 0 a 0 aqui. Mas, então, teriam vendido a segunda entrada da máxima mais baixa na barra 9. Então, aqui venderiam novamente e então levariam o mercado para baixo. Olha o raciocínio do Brooks, ó. Olha que interessante. Os vendedores inteligentes venderiam aqui, caiu aqui. Se não deu 1 por 1, sai no 0 a 0 aqui, porque você não sabe se vai explodir, né? Mas deu essa barra aqui, você vende de novo, porque é uma nova entrada. Eu fiz esse trade essa semana, desse jeitinho, com esse raciocínio. Quem estava comigo acompanhou, tá até no YouTube. Olha que o raciocínio foi esse, ó. Deixa eu achar aqui o dia que foi.
Foi essa semana. Ou não, né? Os dias vão passando. Aqui, foi esse dia 3 de agosto. Não, foi semana passada. Eu comprei já aqui, ó, no começo do dia, né? Deu essa barra gigantesca, chata, que muitas vezes leva à lateralidade. Comprei. O mercado demorou para ir, ficou cozinhando. Saí no 0 a 0 aqui, ó. Na hora que desceu aqui, saiu no 0 a 0. Né, saí no 0 a 0. Só que aí deu a 9, foi uma H2 com preço pior, ó. Deu a 9 aqui, falhou essa L1, falhou esse topo duplo, então aqui também poderia ser uma L2, falhou essa ai, não, aqui foi externa, ou aqui, né? Externa, interna, externa. Falhou, então eu fui e comprei aqui. Ou seja, estava comprado, demorou para ir, sair no 0 a 0, mas aí comprei de novo para subir. Aí foi gostoso. Aí virou, se tornou canal estreito de alta, foi embora. Então vocês viram, tem hora que o 0 a 0 não interessa, porque o preço está tudo encavalado aqui. Mas aí deu outra entrada, você entra de novo. Como fala? Meu risco ficou maior, né? Deixei de ganhar isso aqui de ponto, mas a minha probabilidade aumentou. Ou seja, equação do trader. Abri mão desses pontos aqui para ter um pouco mais de probabilidade. Né? Na prática foi isso que aconteceu. Meu risco ficou maior, né? Uma coisa era comprar aqui, outra coisa era comprar aqui. O prejuízo seria maior se viesse abaixo. E meu retorno, menor. Se eu saísse, lógico, não saí aqui em cima, saí antes. Mas, eu estou falando didaticamente, né? Comparado aqui com lá em cima, aqui, ó, meu retorno é menor. Só que a minha probabilidade foi maior. Então, ou seja, nem passei calor depois também. Quando o preço daqui foi embora, partiu, aí foi só alegria. E teu psicológico fica menos abalado, entendeu? Porque se você fica cozinhando em negatividade, como é na vida real, mas no trade também, você fica passando aquele calor ali, é ruim. Então, espera passar o arame farpado, espera passar a TTR, aí deu uma outra entrada e você entra de novo. Dizem que não há dinheiro que pague a nossa paz, né? Às vezes é melhor você, por mais que você fosse acertar, se você segurasse a operação, mas mais vale a paz, né? E não ficar passando calor. Cadê? Por que subiu com o meu? Deixa eu sobrepor aqui. Vamos lá, gente. Última frase aí. Aguenta aí, tá acabando. Vendido segunda máxima, foi o que eu expliquei, e aí vendeu a 9, então levaria o mercado para baixo, tá? Então, quem vendeu aqui, aí saiu no 0 a 0 para não, né, porque tinha um risco de voltar a subir, e depois entra de novo na 9. Uma falha de bandeira de alta em forma de fundo duplo pode ter um pequeno rompimento no fundo, como na barra 5, né? Aqui, um pequeno rompimento, mas essa mínima deveria segurar os compradores, ou os compradores parariam de comprar e os vendedores se tornariam agressivos. Então, quando rompe aqui, você tem que ver o comportamento. Ó. Ou vendedores se tornam agressivos e volta a cair, que teria essa possibilidade, até porque aqui caiu de forma muito forte, ou, né, às vezes os compradores apareceriam para defender, ou, sabe o que poderia ter acontecido? Quando isso acontece por um tique só, simplesmente, às vezes, falta de liquidez aqui nesse momento. Tinha alguém interessado em comprar aqui, teve quem vendeu. Então, nesse preço, rompeu um tique abaixo só. Não acionou os stops, porque muitos stops estariam aqui, ó, e não aqui. Tá? Então, se rompeu por um tique só, justifica comprar de novo. Quem comprou não levou prejuízo, ó, porque teve que esperar, né? Teve que esperar 2 horas aí. Embora eu já mostrei para vocês uma parte do Del Brooks. Não, foi na sala, foi na aula essa semana. Até convido, gente, experimentem, passem um mês com a gente. Ó. A gente faz replay das 7 da manhã às 8h30, todos os dias. Depois a gente opera juntos das 9 até pelo menos meio-dia, mas a sala fica aberta. E às vezes à tarde, onde eu tiver, eu entro toda hora, dou espetáculo, fora que os alunos trocam ideia entre si. 3h20, a gente começa um recap, vai tudo as entradas de price action do dia,
vai até 10 para as 4 horas, e depois 4h10 até 5h30, 5h40 tem aula, terça, quinta, baseada no curso grande do Brooks, e segunda e sexta é aquela enciclopédia de 6.000 slides. Então, ou seja, é um valor irrisório pela quantidade de conteúdo que a pessoa leva para casa, certo? Essa semana ainda, né, estava tratando disso, dessa situação. Eu até esqueci, qual que era o contexto mesmo, do começo que eu estava falando? Dessa tendência. Estava muito forte aqui, a queda, poderia cair, perna 1, perna 2, falhou, né? Acabou que aqui teve uma tentativa de reversão. E outro, o detalhe, até que nós vimos no curso o grande, o Brooks falando o seguinte, ó, se ele comprasse, um exemplo, eu vou dar aleatório aqui, essa bandeira de alta em forma de fundo duplo, e o mercado deu umas 5 barras aqui e ficou no mesmo lugar, ele sai fora no 0 a 0. Ele explicando, eu sairia aqui no 0 a 0. Porque arame farpado, lateralidade estreita, TTR. Então, ou seja, a probabilidade já se tornou 50% para cima e 50% para baixo, a partir de 20 barras. Entendeu? Então, espera, fique de fora, até porque você fica mais isento, você estando de fora. Se você, por exemplo, vamos supor que eu estou comprado. Na hora que eu vejo essa barra aqui, eu vou me empolgar e não quero sair mais. Aí vem uma barra de venda aqui, ó. Não, mas gente, foi forte, vai dar rompimento e correção. Vai romper, corrigir e voltar a subir. Aí você está enviesado. Agora, se você está de fora, opa, rompeu aqui, falhou. A tua visão já é outra. Deixa eu apostar contra essa criança aqui. Aí vende. Opa, né? Igual aqui que ele orientou. Estopa, sai no 0 a 0. Beleza, não passei calor, não ganhei, caso não deu, né? 1 por 1 aqui, que eu acho que não deu. Mas aí deu a segunda entrada. Ombro, cabeça, ombro, impulso. Ó, entra aqui de novo. Ou seja, estar de fora tem hora que é ótimo. Tem hora que é ótimo, porque você vai estar com a cabeça limpa para pensar sem viés. Agora, quando você está posicionado, você está enviesado. Querendo ou não, você está meio que torcendo, né, para sua operação dar certo. Querendo ou não, não adianta. Nosso psicológico é assim. Alguns podem já ter superado isso, que bom para quem superou, para quem não superou. Beleza, gente? Vamos até aqui, porque o próximo assunto já é totalmente diferente. Alguém quer acrescentar alguma coisa, adicionar, xingar, reclamar, qualquer coisa? Não, eu achei bem interessante essa última frase aí, esse último gráfico aí, bem interessante. Tem uma leitura bem interessante, né? Porque se você pegar da 1 até a 2, tem uma grande puxada, depois 2 pernas de correção até a 3. Desce de novo até a 4. Não consegue ir embora, né? Fazendo micro fundo duplo com a 4 e a da esquerda. Vem um tique abaixo da 4. Aí deve ter pego muita gente de calça na mão aí, aprisionado vendedor, né? Só que também depois não conseguiu subir, né? Não conseguiu, aí você já interpreta que é um TTR, um arame farpado. Então já não te E- interessa mais ficar posicionado, né? Porque os dois lados estão armadilhados e os dois lados estão coexistindo. Não pode acontecer isso. Se um lado é armadilhado, o outro tem que arregaçar, né, com o lado armadilhado. Os dois se armadilharam, mas estão se amando, então já virou amor, já virou lateralidade estreita esse negócio. Sai O fora e Brooks, vai eu acho que ele próximo. fala na lateralidade sobre compra e venda de falhas de rompimento de H e L, né? Que é exatamente o que acontece na 5, né? Ela forma uma L, falha e volta. Volta, é. Aí você já viu o comportamento. Beleza? Mais alguma Show de coisa, bola, gente? senhores. Forte abraço, então. Bom dia dos pais aí. Divirtam-se, curtam os filhos ou os pais. Tamo juntos. Abraço, até amanhã.